Aonde é então que está o grande montante do impacto? É quando a gente pega todo esse material e não tem uma visão de que isso possa ser reutilizado. É aí que está o problema. Isso, como é que essa informação chega hoje no consumidor? Ela não chega. Então, a gente está fazendo um podcast aqui para falar no assunto. Mas se você vê falar sobre sustentabilidade na mídia, vê. Mas as informações que chegam é a calota polar está derretendo, o mar está cheio de plástico, o problema no planeta é o plástico. Eu acredito muito que as políticas públicas às vezes com certeza vão ter que mudar. Eu acho que a gente tem que chegar onde a informação é importante. A informação é importante na escola, né? Nas crianças. Sim, é importante nas crianças. Aonde tem o público, onde as pessoas estão, onde elas vão. Hoje você é obrigado a fazer compensação de carbono em eventos. Puxa, avanço. Cara, que avanço maravilhoso. O contexto é assim, vem muito de cima para baixo, ainda não chegou a todo mundo. E vai demorar um pouquinho ainda para chegar. Uma coisa que você falou é super importante. Até um tempo atrás, eu não sei se ainda é dessa forma, mas se você faz uma pesquisa no Google sobre sustentabilidade, a primeira palavra que vem é não é para mim. As pessoas acham que não é para elas. Porque se pinta a sustentabilidade como uma coisa extremamente difícil. Ser sustentável é só jogar o lixo no lixo, não jogar na rua. Já começa bem por aí. Eu até estava comentando, eu moro numa área que é Mata Atlântica, reserva de Mata Atlântica. E outro dia o pessoal é uma rua, uma subida, né? O pessoal chama de morro, né? Bem íngreme. E o pessoal parou bem na frente de casa, né, na mureta de casa, para descansar. E uma senhora estava com 2 crianças. Tava dando água e tal. E quando eles saíram, eles deixaram um pacote de salgadinho jogado no chão. E menos de 3 metros deles tem onde eu coloco a lixeira. Porque na cidade onde a gente mora, o material reciclável ele é coletado nas quartas-feiras e o material não reciclável é coletado aos segundas. Orgânico a gente composta em casa. A gente tem terra lá, tem um terreno que dá para compostar. Coisa que não dá para todo mundo, principalmente quem mora em prédio. Sim. Mas existem já, por exemplo, algumas empresas que eles deixam um baldezinho para você colocar o teu resíduo orgânico e eles vêm coletar uma vez por semana. De 10, 15, 18 litros assim. Existe esse movimento. Depois esse material é transformado em adubo e aí pode ser usado. Lá em casa a gente usa nas plantas também. Né? Tem algumas coisas que a gente planta lá. É muito difícil? Não, não é difícil. É que às vezes a gente está numa correria muito maluca no dia a dia e passa batido isso. Isso é uma coisa de trabalhar e se trabalhando todo dia, todo dia, todo dia. É um exercício. É um exercício. Sustentabilidade, eu penso há 16 anos atrás, quando eu comecei, se eu tivesse todas as barreiras que você passa. E eu trabalhei fazendo gestão para a indústria. Mas a indústria já vinha com uma visão muito forte de buscar soluções, assim. E todo dia você ouvia um não. A indústria queria, mas o mercado não tinha como atender a indústria. E era um não. E era um não. E aí o mercado começou a se movimentar. E esse não foi diminuindo. Né? A época que eu comecei, a gente conseguia reciclar, reaproveitar 60% do material. Em menos de um ano a gente reaproveitava mais de 80%. Hoje, se você trabalhar direitinho, dá para reaproveitar 99%, 98%. Então, tem solução? Tem. A informação chegou? Não. O que está faltando é informação. É a tal da informação, educação ambiental, né? E tem diversas pessoas fazendo e falando sobre isso, algumas instituições, mas o que eu percebo quando eu vou procurar, porque eu também tenho dificuldades, né? Eu não sei de tudo, ninguém sabe, eu acho, né? E, por exemplo, essa coisa da compostagem é algo muito interessante, porque daí a gente tem toda a parte de gestão ali dos resíduos sólidos, e na hora da compostagem a gente ficava sempre tem uma área ali que dá pra gente fazer, aí eu fiquei, putz, mas eu acho que a gente não vai ter tempo no nosso dia de cuidar disso, né? E daí ali perto do salão tem uma escola que faz uma compostagem coletiva. Então você pode levar até lá e eles dão andamento, né, a toda essa gestão.
E aí todo mundo pode levar todo mundo da região, enfim, de onde você estiver. É claro que quanto mais longe, você não vai levar até lá, né? Vai passar um pouquinho do ponto. Mas assim, já é uma facilidade, porque eu não consigo colocar dentro do meu salão, eu conseguiria, mas eu acredito que vai faltar tempo, a gestão do tempo vai faltar, sabe, para cuidar desse material. Então eu consigo dar alguns passinhos e deixar ali. Isso é uma iniciativa muito legal, mas eu sei dessa iniciativa porque eu pesquisei, perguntei para pessoas que trabalham lá, então são várias camadas até eu chegar onde eu posso destinar aquilo ali. E no dia é muito mais fácil eu fechar minha sacolinha e jogar no lixo do que eu ter que fazer toda essa pesquisa, esse levantamento. O que eu sinto é que muitas vezes as partes de educação ambiental, de lixo zero, enfim, todas essas ODS que a gente participa hoje, por mais que pareça que é acessível e fácil para todas as pessoas, depende de um buscar um pouco maior. E que aí, como não é fácil, essa informação não está tão fácil assim de você obter, porque precisa exercitar primeiro a vontade de obter a informação também, as pessoas vão deixando de fazer e essas pessoas acabam falando para as mesmas pessoas. Então eu vejo grupos falando para os mesmos grupos e daí as outras pessoas não se sentem pertencentes àquilo, aí elas nem entram, porque eu mesma muitas vezes não me senti pertencente àquilo, era como se as pessoas não estivessem falando para mim, como se eu não fizesse parte daquilo ali. Então o modo que elas falavam era de uma certa forma, o jeito que elas idealizavam era de uma certa forma, e parecia que a minha função ali como profissional, né, do meu espaço, não fizesse parte daquilo ali. Parece que é só para ambientalistas, ativistas, sabe assim? Então, eu vejo essa resistência também com quem me pergunta. E quando as pessoas vêm perguntar para mim, é como se eu estivesse em um lugar de, não, o salão dela é super sustentável, ela não, eu não posso falar disso com ela, porque, sabe assim? E não, gente, nossa, é uma bagunça ali dentro. A gente tá fazendo o que dá pra gente fazer, a gente não tá montando personagem pra falar nas redes sociais, sabe? Sim. Então, eu acho que é um misto, assim, de tanto a galera daquele lado parece que tá falando só pra galera daquele lado, com o exercício dessa outra galera de tentar entrar, e tem uma barreirinha ali invisível que tá acontecendo e a gente não tá botando luz nela. Uma coisa que eu costumo dizer é que, assim, que sustentabilidade não tem exclusividade. Exclusividade na sustentabilidade é uma palavra até... Não faz muito sentido. Não né? faz sentido nenhum. Mas uma coisa que você diz eu percebo, né? Trabalhando com esse... Principalmente trabalhando com o mercado de beleza, existem vários grupos de verdade. Todo mundo tem informação relevante. Você vai, como a gente estava comentando um pouquinho antes de a gente começar, estava comentando das meninas lá de Floripa, né? Uhum. Mas tem muita informação relevante, mas não tem todas. Porque você tem algumas informações que elas não têm, outra pessoa tem. Tinha que se criar um grupo único. A troca não acontece, Tinha né? que ter essa troca. E uma coisa que eu percebo, acho que serve meio que para tudo. Hoje a gente não tem um site, não tem uma pessoa ou um grupo para você estar dentro, para você realmente falar, poxa, esse grupo aqui é legal, vamos fazer ele crescer. Uhum. Eu acho que está faltando isso. Seguir pessoas que realmente tenham essa... Talvez não uma só, porque como eu falei, tem várias pessoas que têm várias informações bem relevantes. Mas eu acho que tem que ser mais objetivo. As coisas têm que ser mais objetivas. Eu acho que o pessoal fica divagando um pouquinho sobre informações e números que muitas vezes eles não são concretos. Uhum. É uma coisa que é do ser humano, né? A gente está entrando na parte de humanas, assim, eu sou um cara de exatas, mas o ser humano, ele não consegue enxergar o erro. Ele vai olhando os outros erros. Uhum. Acho que a gente tem que parar em buscar um consenso. Acho que está muito faltando consenso para a parte de sustentabilidade. Eu vejo que a indústria está trabalhando forte, não todas as empresas, lógico que isso não acontece com todos, mas muitas estão trabalhando fortemente. Outras estão fazendo greenwashing. É muito forte isso no mercado? É muito forte isso no mercado. Tem pessoas que se falam da sustentabilidade, mas que tem informações que não batem. Sim. Isso confunde, É né, muito... também a cabeça de todo mundo. Esse é um ponto que eu acho que para quem não conhece sustentabilidade, não está no meio,
não entende o que é o mercado da sustentabilidade, fica difícil. E isso nunca vai deixar de existir, né? Eu até estava comentando com a minha filha outro dia. Eu fiz um curso para pegada de carbono e eu estava vendo uma matéria que grandes empresas compraram créditos e esses créditos não existem. Olha só. Vão ter problemas. Então é muito difícil você acreditar que aquilo ali... E eu acho que uma coisa que a gente sempre pregou, eu gosto, eu trabalho, eu vivo isso, é a transparência no que você está fazendo e no que você está falando. Uhum. Eu ainda me policio muito com o eu acho, né? Eu acredito. Do que eu acredito. Acho que o que a gente acredita é importante. E sustentabilidade não é fácil. Não dá para você achar que você vai ser sustentável em 6 meses, 1 ano. É uma batalha todo dia para você encontrar. Se para quem está na indústria, que trabalha com grandes volumes, já tem problema, imagina quando você fala que você tem um volume pequeno. Uhum. Dá para desistir? Quem realmente está envolvido não desiste. Né? Eu vejo os salões que trabalham com sustentabilidade, eles não desistem, eles procuram, eles batem. Alguns proprietários foram para essa parte de meio ambiente e sustentabilidade, foram procurar, correm atrás. Eu acho que é bem legal. Acho que é bem válido, porque você acaba criando um novo profissional no mercado, né? Que é um consultor de salão de beleza, que é o dono do salão, que sabe o que realmente o salão precisa. E realmente sabe que sustentabilidade hoje, e não é moda, sustentabilidade é o presente e é o futuro. Né? Se a gente não parar para pensar nisso e trabalhar fortemente, daqui a pouco as coisas vão se tornar sustentáveis. Né? Então acho que a gente precisa pegar essa galera, esses profissionais, e transformar num grande grupo e não em pequenos grupos, para ser mais forte. Porque eu também acredito que sendo fortes assim, como empresários, você também fica mais forte para poder buscar o poder público e negociar melhorias, né? Trabalhando junto. Acho que a gente não pode tentar trabalhar sozinho nunca. Acho que sustentabilidade todo mundo tem que trabalhar junto no mesmo sentido. Se cada um trabalhar no sentido, a gente não vai conseguir chegar. Cada um trabalhar no sentido não faz sentido. Não faz sentido nenhum. É uma construção mesmo, né? E esses dias, uma moça que trabalha comigo, ela falou, nossa, é muito difícil viver de propósito, né? Porque ou você vai para um lado ou você vai para o outro, né? Ela falou para mim que tava tendo uma dificuldade ali, porque ela tinha um propósito, mas ao mesmo tempo ela precisava trabalhar, a gente precisa de dinheiro para viver. E daí eu falei para ela que eu sei que é difícil, eu sei que é difícil.